A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro de Lages, ali atrás do Colégio Seja. Então você é o nosso convidado, as nossas programações são aos domingos às 19 horas, nosso culto público, tá bom? Você pode chegar lá, vai ter álcool já na porta, pedimos que venha de máscara e nós convidamos então você, se você quiser, a participar do culto presencial ou acompanhar nas nossas redes sociais, a Igreja Presbiteriana de Lages, tanto no Instagram quanto no Facebook. Tá? Nós vamos aos comerciais dos nossos patrocinadores, já voltamos. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro. Em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, nós vamos pedir a Deus agora a bênção dele sobre o nosso programa, que ele esteja abençoando a palavra dele e a sua vida também, que vai recebê-la. Oremos. Deus e Pai, nós te louvamos por mais um dia de vida, te agradeço a Deus por esse momento precioso de compartilhamento da tua palavra, que o Senhor esteja nos abençoando, esteja iluminando as nossas vidas, as nossas mentes, aquecendo os nossos corações com teu amor e com a vida que o Senhor propõe para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai, nas nossas vidas, que o Senhor esteja falando, ó Pai, para a nossa bênção, ó Deus. Em nome de Jesus que nós pedimos e te agradecemos. Amém, Deus. Nós estamos então, queridos, na leitura dos Salmos, não é? Fazendo uma leitura do livro dos Salmos, que nos ensinam a orar, os Salmos nos ensinam a louvar a Deus, os Salmos têm também todo um perfil de exposição da nossa alma, né? Da alma do salmista, e nós temos diversos salmos que nos ajudam a entender um pouco mais o propósito de Deus para a nossa vida, o sofrimento humano, a alegria também, como expressar essa alegria, as emoções. E hoje tem um salmo muito especial hoje, o Salmo de número 50. Ele tem como um apanhado geral a questão do nosso louvor a Deus, da nossa adoração a Deus. Então o Salmo tem por tema a essência do culto a Deus. Eu vou fazer essa leitura. Você acompanha se você tiver sua Bíblia em casa, mas se não tiver, você acompanha essa leitura na sua casa aí. Diz assim: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios,
nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as animalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Amém. Então, queridos, diante dessa leitura, dessa exposição que o salmista faz, aqui diz que é um salmo de Asaf, né? Então é uma canção, mas é uma canção que leva a uma reflexão sobre a pessoa de Deus. O que é que Deus quer, né? Então o título dessa mensagem é exatamente o que é que Deus quer. Porque muitas vezes nós achamos que estamos buscando a Deus de uma forma sincera, correta, né? Baseado até nos preceitos que Deus mesmo estabeleceu para prestarmos um culto a Ele. Aqui a linguagem é bem israelita, né? Aqui está falando sobre sacrifícios de animais. Deus mesmo pediu esse tipo de adoração. Ele estabeleceu que a adoração que o povo de Israel faria seria baseado nos sacrifícios de animais, na entrega e na oferta, né, das plantações. Então, Deus estabeleceu uma série de regras, uma série de ofícios para serem realizados pelo povo. Só que quando nós lemos toda a Bíblia, né, nós começamos a entender que tudo que Deus estabeleceu primeiramente para o povo de Israel fazer. Quando você vai lá para o Novo Testamento, você vai ler uma carta muito específica chamada Carta aos Hebreus. Então, a Carta aos Hebreus não tem um autor específico definido, mas sabemos que é um dos apóstolos que escreveu. Não se pode afirmar qual deles tenha sido. Mas essa carta aos Hebreus é justamente para o povo hebreu que fazia esses sacrifícios. Que em Jesus Cristo todos eles tiveram uma definição. Esses sacrifícios que foram colocados ao povo de Deus, ao povo de Israel, então, eles eram a sombra do Redentor, o que o Redentor representa para nós, que ele é o nosso sacrifício. Ele morreu em nosso lugar. Então, todas as recomendações feitas por Deus ali no Antigo Testamento para como proceder ao culto, aos sacrifícios, tudo representava em Cristo. E a carta aos Hebreus do Novo Testamento vai pormenorizar tudo isso, que tudo era passageiro e tudo tinha que ser repetido, né? Todos os anos, toda vez que era feito a purificação, toda vez que havia um culto de perdão de pecados, tinha que ser feito sacrifício. Em Jesus diz isso, age desse jeito e fala que não precisa mais
repetir esse sacrifício. Em Jesus foi feito um culto perfeito a Deus pelos nossos pecados. Tá? Então, o que o Salmo 50 nos faz entender nesse contexto é de que, mesmo que nós sigamos todos os preceitos religiosos que nós fomos ensinados, existe coisa que Deus não aceita. Principalmente se o nosso coração não estiver no culto. Principalmente se o nosso coração não se alegrar com a obra redentora de Jesus Cristo. Se nós não entendemos que tudo o que foi feito, o sacrifício redunda na nossa salvação em Jesus Cristo. Então, principalmente, muitos de nós temos problemas em entender o que é que Deus quer com a nossa adoração, e nós vamos muito rapidamente caminhar aqui nesse Salmo 50 para tentarmos observar e aprender como é que Deus revelou e o que Ele quer de nós no nosso dia a dia, principalmente na nossa adoração. Então, o primeiro ponto aqui desse salmo é que ele é um salmo que tem uma linguagem jurídica. É um salmo que está convocando para um julgamento. E começa dizendo que é Deus quem está falando. Fala o poderoso, Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência e formosura, resplandece Deus. Veio o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Então a linguagem é uma linguagem jurídica de julgamento. E é interessante isso porque as testemunhas, quem é que está sendo julgado? É o povo de Deus. É o povo de Deus, não é o ímpio. Né? É o povo de Deus que está sendo chamado para esse julgamento. E quem são as testemunhas contra o povo de Deus? É interessante isso, é a criação. Né? Aqui a gente tem nos versículos 5 e 6, diz assim: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Então o juiz, o julgador é Deus. Escuta, povo meu, e falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Por que esse testemunho, esse julgamento? É para justamente colocar em evidência que o povo de Deus que foi chamado para adorar a Deus, para glorificar o seu nome, não está agindo de acordo com a palavra de Deus. Então, o Salmo começa dizendo que Deus fala, e fala ainda hoje, através da sua palavra, mas nós não escutamos essa palavra. Nós não agimos de acordo com o que Deus está falando para nós vivermos, para nós agirmos e para nós testemunharmos da glória de Deus. Então esse julgamento traz uma avaliação. Qual é a avaliação que o Salmo traz? Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Ou seja, a regra, os ofícios religiosos que Deus estabeleceu é para serem feitos. Ele estabeleceu um modo como nós devemos adorá-lo e é para serem feitos daquele modo. Né? Mas aí ele diz assim: de tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são todos meus, todos os animais do bosque e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, quando nós estamos fazendo o nosso ofício, ou o nosso sacrifício, né? Sacrifício é um ofício sagrado,
tá? A palavra sacrifício vem da junção dessas duas palavras, um ofício sagrado, sacrifício vem daí. Então, o nosso culto a Deus é um sacrifício de ações de graças. É algo que nós fazemos sagrado para Deus, não implica sofrimento necessariamente, ou morte de alguém necessariamente. Implicou a morte de Jesus de um modo geral, tá? Então, essa explicação que Deus dá de que os sacrifícios que a casa de Israel estava oferecendo para Deus são para ser feitos, só que ele não vai aceitar isso como troca. Por quê? Porque a gente não tem nada para trocar com Deus. Ele está dizendo, eu conheço tudo, fui eu que criei, tudo é meu, não estaria nas tuas mãos se eu não tivesse criado. Se Deus não tivesse criado todas as coisas, nós não teríamos nada, nós não seríamos nada. Porque por meio dele nós existimos e nos movemos, assim que o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento, nós existimos e nos movemos. Se não é Deus, não existe nada. Então, todos esses animais que são dados como sacrifícios a Deus, eles, mesmo que tenham custado o suor do nosso rosto, do nosso trabalho, ele não estaria em nossas mãos para sacrificar a Deus se o próprio Deus não tivesse criado. E por isso que ele ordena que nós façamos sacrifício com o melhor. Então, a ordem ali para prestar esse culto a Deus é que fosse o mais bonito, o melhor, o mais forte, né? Até tem uma tradição judaica que separava já esse bezerro ao nascimento e criava separado com o melhor, com a melhor ração, os melhores cuidados, porque era para ser sacrifício a Deus. E os sacrifícios são pelos nossos pecados, né? Então, veja aí a causa que o pecado traz, é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Para nós não morrermos, houve esse sacrifício, essa troca pelo nosso pecado. E isso foi definitivo em Jesus Cristo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e foi uma morte vicária porque foi no nosso lugar. Mas ele ressuscitou e venceu a morte. Então, todos esses animais que estão sendo entregues para a morte aqui, nós não temos direito sobre ele no caso de queremos cobrar de Deus alguma coisa. Falando assim, olha, eu te dei tal coisa. Quem somos nós para dar alguma coisa para Deus? Nós não temos esse cacife, né? Nós não criamos, nós não somos criadores. Deus é o Criador. E no máximo ele nos entregou para nós administrarmos tudo isso, certo? E aí Deus fala sobre as sentenças, né? Ele pede que nós ofereçamos a Deus sacrifício de ações de graças, que cumpramos os nossos votos para com Ele. Então, veja bem, esses sacrifícios dos touros, dos bodes, dos animais pequenos, todos eles são válidos quando nós estamos fazendo isso com louvor a Deus. Mas quantos de nós muitas vezes vamos adorar a Deus e nós estamos reclamando, porque estamos perdendo nosso tempo indo na igreja, porque custa muito dinheiro, porque tem que dar o dízimo, e porque isso, porque aquilo. Se torna uma murmuração. Nós não conseguimos entender e adorar a Deus na beleza da santidade de Deus e naquilo que representa essa adoração, né? Às vezes nós reclamamos que demorou muito o culto, que demorou muito a pregação. Tudo bem, tem pregação que é longa e chata mesmo, né? Ainda mais quando nós nos desviamos da palavra de Deus e queremos colocar as nossas ideias aqui, e isso realmente se torna algo muito maçante, né? E obviamente nós temos toda aquela missão de confrontar com a palavra de Deus tudo aquilo que nós pregamos, né? Tudo aquilo que nós falamos tem que ser confrontado com a palavra de Deus, tem que ser conferido, tem que ser estudado, tem que ser questionado, sempre, né? Não engula tudo sem questionar, pergunte, leia, é assim mesmo, é por aí o que a palavra de Deus está dizendo? É isso que Deus requer de nós. E ele fala aqui que quando nós aprendemos a fazer isso, a buscar, a louvar a Deus, as coisas começam a fazer sentido e nós começamos a entender que Deus é o nosso libertador, é o nosso protetor. Ele se revela nisso, por isso que
todos os atos que ele pediu para que nós fizéssemos, para que nós vivêssemos, tem um sentido. E esse sentido ele tem que fazer parte da nossa vida e nós sermos gratos por isso. Nós não estamos mais destinados a esta morte eterna. E finalmente, queridos, nessas sentenças, ele fala sobre a questão do mal, né? Exatamente isso. De nós começarmos nós dizemos que adoramos a Deus, mas nas nossas ações, né? Ele diz aqui que se a gente vê um ladrão, a gente acha bom, né? Acha legal. A gente fala mal dos nossos irmãos, até dos nossos parentes. A gente fala contra Deus, solta a boca para o mal, trama enganos. Então, tudo isso vai contra Deus, tudo isso aborrece Deus, porque é mal, não só perante Deus, mas perante o próximo, né? Que ele está falando de ações malignas contra o próximo. Então, resumindo aqui, os 2 maiores mandamentos que Jesus responde, né? Amar a Deus de toda a nossa alma, corpo, entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, o que é que Deus requer de nós? Que nós tenhamos essa consciência da adoração a Deus, que ela é uma adoração de relacionamento com Deus. Nós percebemos a bondade de Deus em tudo que nós fazemos, tudo que nós recebemos, e quando nós observamos aqui a lei de Deus, é uma lei que é para o nosso benefício, mas principalmente para glorificar a Deus. O que é que Deus requer de nós, então, finalmente, né? Ele termina o Salmo dizendo: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. A salvação de Deus em Jesus Cristo já nos foi dada. Ela já foi revelada. E a palavra de Deus. Lembra que o Salmo começa dizendo que é Deus quem está falando? E ele fala e termina falando sobre a salvação revelada que ele já mandou, o Senhor Jesus Cristo. Então, esses sacrifícios de louvores não são sacrifícios, são sacrifícios de ações de graças, não são sacrifícios simples por eles mesmos, como uma forma religiosa, né? É uma questão de relacionamento com Deus, que está disposto a nos abençoar, que está com os ouvidos atentos à nossa oração, e a minha oração é que você conheça esse Deus tão intimamente quanto esse salmista está dizendo. Olha, as nossas ações estão sendo julgadas por Deus, né? Tem muita gente que fala que ninguém pode julgar, só Deus. Deus está julgando. Ele não está chamando o seu vizinho para depor contra as suas obras, está chamando a criação, a terra, os céus, aquilo que você está fazendo está prejudicando toda a criação. E quando nós reconhecemos Deus nos nossos caminhos, nós começamos a louvar a Deus através da criação, pela criação, observando a criação. Deus abençoe o seu lar, a sua família, e continuemos orando para que Ele nos livre desse mal que estamos vivendo nesse tempo. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Então chega o dia
ele se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus. Mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. ele continua sendo bom. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto.